Eu quero convidar você para entrar esse ano entendendo a diferença entre unção e presença. Amém? E você vai entender por que essa é a palavra para o ano de 2024 para a igreja sobre joelhos. Vamos ler o texto? Gênesis 17, verso 1. Quando Abrão estava com 99 anos de idade. Quantos anos? 99. Qual o nome que está ali em cima? Quando? Não é Abraão, é Abrão. Amém? Quando Abrão estava com 99 anos de idade, o Senhor lhe apareceu e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Ande segundo a minha vontade e seja o quê? Íntegro, perfeito. A palavra está nos convidando a andar na presença do Senhor. Ele está nos convidando a andar na presença dele, a ter a presença dele e ser perfeito. E aqui eu faço um comentário importante. Nós queremos a unção. A unção, ela nos capacita, mas é a presença que nos muda. Você pode dizer amém? Isso é bem diferente. A unção, ela nasce da presença. Não é a presença que nasce da unção. Entendeu isso? Isso faz toda a diferença na minha compreensão cristã. A unção é uma coisa, a presença é outra, porque as suas funções são diferentes, apesar de vir da mesma fonte. Mas não troque a ordem. A presença de Deus não vem da unção de Deus. A unção de Deus vem da presença. É por isso que o Senhor está dizendo aqui para Abraão, na hora de fazer uma aliança que mudaria por sinal o seu nome para Abraão, o Senhor disse para ele: ande na minha presença, porque aqui está dizendo segundo a minha vontade, na NVI, mas em outros textos, em outras versões, está dizendo: ande na minha presença e seja perfeito. A ordem disso aqui também é maravilhosa para nós, porque Deus está dizendo assim: olha, ande na minha presença e seja perfeito. Ele não disse, seja perfeito até o ponto de ter a minha presença, porque você só pode ser perfeito na presença de Deus. Se você entender isso, simplesmente você vai receber uma libertação profunda e vai sair um peso das suas costas. Talvez responda a algumas questões que estão na sua alma. A unção de Deus, ela é maravilhosa. Ela vem sobre o ambiente, ela promove as curas. A unção vem e ela retira todo o peso. A unção quebra o jugo. Não é? Tudo isso a unção faz. A unção derrama uma descarga de poder que a gente gosta tanto e precisa, porém, ela causa impacto, mas ela não causa transformação. Pastor, o senhor agora está pregando contra a unção? Não, eu estou arrumando as coisas. Porque eu estava pregando para uma igreja de 2023 de uma forma. Agora, nós estamos um pouco mais amadurecidos e eu já estou te levando a compreender as coisas a partir de outro patamar. Amém? Eu confio no seu crescimento. Eu estou indo na direção que o Senhor está nos mostrando sobre a sua própria vida. Então, antes eu queria a unção, eu queria o poder, eu queria a presença. Maravilhoso, glória a Deus. Mas isso traz e trouxe muitos questionamentos. Então, por que um irmão é tão ungido, cheio de poder, da glória, da revelação, mas é fofoqueiro? Como que aquele pastor que pregava daquele jeito, meu irmão, como que ele fez isso? Como que ele fez aquilo? Como que... Eu não estou chamando você para julgar as pessoas. Eu estou dizendo para você que unção não é prova de caráter. Eu estou dizendo para você que a unção não é ruim, não, ela é maravilhosa. Nós queremos a unção, nós precisamos da unção, mas nós entendemos o lugar dela na nossa vida, na nossa jornada cristã. A unção é maravilhosa, mas ela não é prova de caráter. Por isso, tantas pessoas erram, mas elas têm unção? Tem. Quantas vezes você sai para fazer alguma coisa na igreja e você tem a unção de Deus, você briga na porta de casa para ir para a igreja? Sim ou não? Sim. Aí você chega na igreja. Isso passa. O pastor te chama aqui, você faz aquela oração, você sobe, você ministra, você fica aqui. Você se esquece, a unção de Deus, ela vem. Porque a unção de Deus não se deixa controlar pela sua condição. Entende isso? Às vezes a gente entende a parada errada. Deus não se deixa controlar pelo meu pecado, pela minha fraqueza. Então, às vezes,
Você já se questionou sobre isso, eu tenho certeza. Como que eu... Nossa, mas eu fiz isso e eu cheguei na igreja, eu senti. Eu fui orar e eu toquei. Eu cantei como poucas vezes. Porque a unção cumpre um propósito que está ligado diretamente no centro da vontade de Deus. Entende isso? Então agora eu estou te chamando para um lugar de não botar no mesmo saco, no mesmo pacote, unção, presença, mover, revelação, profecia. Cada coisa tem o seu lugar. E você já está na condição, igreja, de entender isso. Primeiro, para não sair por aí julgando. Segundo, para entender a sua própria condição. E por meio de arrependimento e maturidade, você, ao invés de julgar, você olha para você mesmo. E você aprende a ter a presença. Quando Deus chamou Abrão para fazer uma aliança que mudaria tudo, ele não disse assim: Abrão, ande na unção, ande no mover. Abrão, profetiza. Abrão, roda, cai. Abrão, faz campanha de jejum. Ele disse isso? Não. Ele disse, anda na minha presença. Porque se você andar na minha presença, você vai ser? Vai ser o quê? Você entende? A ordem das coisas de Deus. Então, caminhando nessa linha, o que realmente faz a transformação na minha vida é quando eu ando na presença de Deus. Hoje nós estávamos aqui, cantando. Hoje não tinha Mel, não tinha Mateus que chegou, bem-vindos, lindos. Mas não tinha eles, não tinha Mel, não tinha contrabaixo, tinha Pedro e Hannah. E nós. Aí a coisa fica meio... Por quê? Porque a gente está acostumado com o estímulo da música. Glória a Deus, que unção. Nada de unção, você está só empolgado. Mas quando você começa a entrar na presença, as coisas trocam de lugar. Eu estava ali porque eu gosto da música, da pedalada, da bateria. Mas quando você começa a entrar na presença, você sai de cena e o que ele gosta aparece. E o que ele gosta é muito simples. Ele quer transformar as nossas vidas. Veja que quando eu estou onde eu quero, a minha força está ali. Quando eu escolho, hoje eu vou para adorar. Não tem esse dia? Você acorda, você sabe, eu vou botar até uma roupinha igual a de Elane, que é mais fácil de cair no chão, rodar. Eu vou com essa roupinha mole de ginástica, beleza. Hoje eu estou para jogo na igreja. Mas tem dia que você acorda e olha, hoje eu vou sentar lá no fim, não quero conversa. Se o pastor me chamar, eu nem vou lá, vou ficar aqui. Porque é o que você quer. Se tocar a música que você gosta, você pula, você roda. Para os mais pentecostais, se cantar uma música de Cassiane, 500 graus de não é puro, fogo e poder, você grita e profetiza. É mentira? Não. É legítimo? Sim. Mas 2024 eu quero te chamar para outro nível, onde você está na comunhão dos santos para cultivar a presença de Deus. Pouco importa o que você quer e o que você gosta, importa que saibamos e conheçamos e prossigamos em conhecer a presença de Deus. Você sai de cena. Sabe o que atrapalha o crescimento da igreja? Quando eu estou em cena o tempo todo. Eu estou porque eu gosto, eu vou porque eu quero, eu gosto de fulano. Quem vai pregar hoje? Eu gosto de fulano. Hoje o pastor vai pregar, eu vou. Mas se o pastor estiver de férias e botar outra pessoa, não vou não, só vou quando o pastor chegar. Não admito, não é possível. Mas hoje, sabe quem vai tocar lá hoje? Aquela pessoa que você gosta. Aí a igreja lota. Irmão, não vai acontecer isso na SJ. Enquanto eu estiver vivo, não. Vai vir gente para tocar aqui, para cantar, para ministrar louvor aqui, que ninguém vai saber quem é. Aí quando chega ali, meu Deus, é fulano. Se soubesse antes, vinha por isso. Entende isso? Eu estou falando essas coisas chatinhas, porque nós estamos construindo algo. Nós estamos voltando toda a honra, toda a glória, toda a exaltação para a presença de Deus. Nós não precisamos de mais um mover, nós não precisamos de mais uma unção, a gente já tem isso de sobra. Se você não usa, você precisa aprender a usar.
Mas o que nós precisamos agora é ter a presença de Deus, porque sem a presença nós ficamos patinando no gelo. Cada terreno onde Deus te coloca, você precisa ter um calçado adequado. E o calçado para esse tempo é Bíblia. Você precisa se calçar com o evangelho da paz. Você precisa ser cheio da palavra de Deus, sair do centro e colocar Jesus no centro de todas as coisas. Deus quer uma igreja madura, onde Ele é o centro. As pessoas não estão mais querendo ver a habilidade de ninguém. As pessoas querem um poder que transforma. E quer saber, você não tem isso, nem eu. Só a presença tem isso. Chega de viver sem a presença. Nós precisamos da gloriosa presença do nosso Deus. E mais uma vez eu te digo algo importante. Eu não estou desmerecendo a unção. Eu sou doido pela unção de Deus. Mas nós chegamos numa fase que a presença de Deus é quem toca e nos faz nos preocupar com o nosso caráter. Sabe, quando você anda na presença, você não tem dúvida de quem você é em Deus. Porque antes você descobriu quem Deus é. Você nunca vai saber quem você é em Deus se você não conhece quem é Deus. É simples assim. Então eu preciso me agarrar com essa palavra, ler a palavra, buscar as minhas respostas na palavra e não negociar essa palavra. Hoje minha esposa passou por mim, limpando umas coisas lá, toda suada. Aí eu falei assim, você até suada é cheirosa. Aí Hannah ia passando, voltou, fez assim, que nojo. Aí eu na hora falei, você precisa encontrar um homem para se casar que fale isso para você. Case com um homem que fala isso para você. Não com aquele que diz assim, tá ficando gordinha, hein? O cara com um bucho desse tamanho dizendo que a esposa está ficando gordinha. Entende isso? A gente precisa ver os sinais antes de selar as alianças. Não vou nem entrar nessa via aqui agora, viu? Ver os sinais antes de entrar nas alianças. Tem gente que está namorando com gente que não era para namorar. Tem gente que casou com gente que não era para casar. Mas casou, agora chupa essa manga. Porque na Bíblia eu não consigo encontrar alguma coisa para te livrar dessa. Casou, já era. Até a portinha do pastor dizer assim, estão abençoados, você pode desistir. Mas agora, irmão, só na glória. Então, tem alianças que eu não posso fazer. Entende isso? Eu preciso consertar a minha vida. Porque agora eu escolhi andar na presença de Deus. Você pode dizer amém, aleluia, e dar um aplauso ao Senhor? Amém? Glória a Deus. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, ele estava dizendo, sua vida foi uma até aqui, e agora, de agora em diante, eu te chamo para uma vida diferente. Então, agora você vai andar na minha presença. Irmão, olha para a sua vida sem consciência disso. Olha para a minha vida andando nisso. Eu recebi essa palavra orando e lendo no início de dezembro. Aí eu fiz o sermão, disse, vou pregar, e o Senhor disse, pode guardar, eu só quero isso no primeiro sermão de 2024, você vai pregar essa palavra. Aí eu guardei. Isso foi, realmente, acho que foi no primeiro domingo de dezembro. Por quê? Porque chegou a hora. Porque Deus respeita ciclos. Deus respeita princípios. Deus respeita e Ele abre e dá início a novos processos na nossa vida. Amém? Deus estava dizendo, você não pode ser perfeito em outro lugar. Eu preciso entender isso, gente. A perfeição, ou o mais próximo que você pode chegar disso, só vai acontecer se você estiver dentro da presença de Deus. Pastor, qual é a presença de Deus? A presença de Deus é aquela que toca você nas suas entranhas e te dá limites. A unção tira limites. Já prestou atenção? Eu sou prova disso. Você ainda não me viu na unção aqui na igreja. Dentro do quarto, vai estar das paredes e do chão. Porque a unção tira limites. Você fica endóida na unção. Tem uma função isso na nossa vida. Mas a presença, ela te dá parâmetros. Ela te diz por onde andar. Ela mexe no seu caráter. Ela incomoda você aonde você precisa ser incomodado. A unção, a gente confunde às vezes
o azeite da presença de Deus com o bem-estar que a unção traz. Às vezes eu quero a unção só pelo bem-estar, mas a unção é um processo de Deus para capacitar algo que já existe a operar de uma forma que não aconteceria sem ele. Então a unção é poderosa, maravilhosa, mas ela, repito, não tem a função de verificar o seu caráter. A presença, sim. A presença não diz ao irmão sobre o seu caráter, diz a você. A unção faz com que as pessoas queiram estar perto de você, não por quem você é, mas pela unção que você carrega. Isso é bem triste, mas é assim que funciona. Quando você começa a entrar na presença, você começa a descobrir que existem pessoas que só estão perto de você pelo que você proporciona, não por quem você é. Mas quando você entra na presença, você começa a descobrir o que é de verdade. E sabe de uma coisa? Quando você entra na presença, você descobre aquele que é mais belo, aquele que é mais importante, aquele que é inegociável para você. Você descobre que a sua vida está diante de um Deus que é maravilhoso, que é perfeito, que é o centro de todo o amor. Você começa a entender na presença, com facilidade, onde estão os amores que estão competindo com o amor de Deus. Por isso que a Bíblia diz, aquele que não deixar pai, mãe, esposa, mulher, filho, não é o quê? Diga a palavra assim, digno. Aí eu lhe digo, eu estou lhe pregando aqui para você largar seu marido, sua esposa? Não. Eu estou te chamando para o segundo nível. Não largue a esposa, não largue o marido, não largue os filhos. Mas aprenda a ter tudo isso na presença. Chame tudo isso para dentro da presença. A unção tira os limites. A presença lhe dá limites. Lhe diz até onde você pode ir. Lhe diz que você não está no centro. Tem pessoas que confundem a boa parte. A boa parte é aos pés de Jesus. A boa parte não é em relação a você. A boa parte é em relação ao que Cristo promove dentro de você. Ao que você valoriza. Mas não é sobre você. A boa parte não é desistir da chamada de Deus para a sua vida. A boa parte... Esse sino aqui não é igreja católica não, hein? Olha lá, hein? Foi do além esse sino? Todo mundo ouviu ou foi só eu? Misericórdia! Meu amigo, o sino tocou lá em Belém. A gente ouviu aqui. Sangue de Jesus tem poder. Misericórdia, eu falando da presença. Ó. Então, meus queridos, voltando aqui. Você e eu, nós somos completamente desqualificados para a perfeição, desde que nós nascemos, e a Bíblia aqui diz isso. Porém, Deus estava dizendo a Abrão, anda na minha presença, porque aqui você vai conseguir ser perfeito. Você vai conseguir operar com perfeição. Você vai conseguir executar tarefas com perfeição. Irmãos, nós somos desqualificados. Porque a Bíblia diz em Romanos 3:23, todos pecaram e destituídos da glória estão. Agora, o complemento até o 26, desse versículo 23 a 26, diz que por meio de Cristo Jesus, nós somos recolocados na condição dos salvos. Estou aqui concatenando as ideias. Amém? Então, não existe qualidades em nós que nos leve à perfeição se nós não mergulharmos na presença do Senhor. E na presença do Senhor, nós recebemos fundamentos, valores, dinâmica e cultura. Como assim dinâmica, pastor? Uma dinâmica de vida diferente. Irmão, eu volto a dizer, saia do centro. Saia do centro e você vai se ofender muito menos com as coisas que as pessoas falam. Tantas coisas às vezes nos controlam. Mas quando você anda na presença de Deus, você anda nas certezas, Teco. Andar na unção só, o que eu quero dizer é que você precisa andar na unção dentro da presença. Porque a unção sem a presença te faz andar num território que você não tem muita certeza. Vou te provar. Será que foi Deus que me falou isso mesmo? Ou foi eu que entendi assim? Essa é uma dúvida comum de quem está crescendo na unção. Essa palavra aqui foi para mim ou foi para minha família?
Deus mandou eu deixar isso aqui de lado mesmo ou não? Mas quando você anda na presença, a comunicação é assim, irmão. Porque para estar na presença, você tem uma medida de perfeição que vem de Deus e toma você por inteiro, muda a sua agenda, muda seus horários, muda seus valores. Quem tem a presença não negocia o inegociável. Seu trabalho é negociável? Amanhã, quem trabalha aqui batendo ponto, é negociável você ir ou não? Não, não é negociável. Quando você está doente, é negociável se cuidar? Não. Sair para trabalhar, fazer as funções do dia e voltar para casa para dormir é negociável? Não. Por que as coisas de Deus são negociáveis? Por que eu firmo compromissos com Deus e eu negocio? Sabe por quê? Porque eu ainda estou no centro. Ainda é sobre mim. E quando as coisas são sobre mim e sobre você, sabe o que acontece? O poder se esvai. É só homem fazendo força. Vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus, vem Deus. Mas quando você anda na presença, a palavra te capacita. Quando você anda na presença, você se torna um crente bíblico. A Bíblia flui de você. O Espírito Santo tem material para trabalhar na sua vida. Quando você anda na presença, existe alinhamento de discurso e de práticas. Porque você agora entrou num lugar onde a perfeição de Deus está sendo feita em você, executada em você. Então aquela história de eu não sou perfeito é para crente fuleiro. Lembra? Não somos mais crentes fuleiros. Porque agora a gente quer mudar de vida. Não é possível que eu seja um cristão bíblico e eu fique lutando anos e anos com a mesma coisa. Porque quem luta com a mesma coisa anos e anos significa que não cresceu. Pastor, é duro? É duro. É duro para mim e é duro para você, mas é a verdade. E eu preciso me asseverar dessas palavras para que você entenda, irmão, o seu valor em relação a Deus e não a pessoas. Tem gente que chega na sua frente, chega diante de você, você sendo um cristão como se você não fosse nada. Porque ela tem alguma coisa que ela acha que é muito importante. Isso é muito comum em gente que tem dinheiro. Ela às vezes vem para a igreja e ela acha que quem está na igreja, ela chega lá e... Vou te ensinar a fazer igreja agora. Tá? Porque eu vou te dar X, então você vai... Quem tem a presença sabe que não funciona assim. Quem tem a presença não age com ignorância, não é isso que eu estou falando. Quem tem a presença está cheio da firmeza de Deus. Porque às vezes Satanás vem com uma mentira tão bem contada que você começa a duvidar, não é dos outros, não, é de você mesmo. Às vezes alguém chega perto de você e diz assim, você é crente mesmo? Será que ela viu alguma coisa? Me viu no mercado chateado? Vixe, eu acho que eu xinguei a mulher do caixa. Ó. Essa pessoa pode ter estado lá. Você não tem firmeza. Por quê? Porque você anda fora da presença. Hoje eu quero chamar vocês para essa primeira palavra, ajustando as coisas. É meu papel ajustar as coisas. Apertar a sua vida para um lugar de mudança, na presença de Deus. Eu estava conversando com meus filhos sobre esse texto há uns meses atrás, e aí um deles perguntou assim, pai, então você sabe quem tem a presença e quem não tem? Eu disse, na maioria das vezes, mas não me compete afirmar nada. E a gente brincou e deu risada. Tem gente que não tem a presença, e você sabe disso. Já tem pessoas que você chega perto e você sabe que tem a presença. Tem gente que tem só a unção, e você também sabe disso. Tanto sabe que às vezes você encosta para pegar um pouquinho da unção. Fulano é de revelação, hein? Ah, meu irmão, esse fulano vai para o culto de quinta. Eu vou para lá, irmão, o cara tá... Isso aqui mora na presença. Quer revelação? A revelação que eu te dei hoje, eu te dei uma revelação hoje. Sobre quinta-feira. A revelação sobre a sua vida. Sobre a terra que você vai andar. Onde está essa revelação? Deuteronômio 11. De 8 a 14. 10, né? Eu falei 10, é porque quinta eu li a partir do 8. Foi por isso que eu falei 8. Você está entendendo isso? Estou desqualificando revelação? Não. Eu creio nisso, gosto disso e profetizo também. Mas agora a gente está dentro da presença. As coisas não estão misturadas num balaio. Um balaio de gato. Não, agora
Eu sei do que eu estou falando. Agora eu quero te chamar para te incomodar, para você entender que você não pode ser vítima, você não pode ficar aí à mercê dos vídeos do YouTube. Entendeu? Tem gente que às vezes não escuta a mensagem da igreja, mas escuta os vídeos do YouTube. Às vezes a gente escreve no grupo uma devocional, com um versículo um pouquinho, a pessoa não lê, bota logo embaixo o dedão assim, e não leu. Mas assiste um vídeo de 1h50 de uma pessoa no YouTube. Deixa eu te falar, quando você passar a sua luta, seu problema, liga para essa pessoa para ver se ela lhe atende. Vê se ela vai te dar um apoio. Escreve para ela. Eu não estou com ciúme, não, eu estou te ensinando o certo de ser. Entende isso? Você tem que andar na presença. A presença é verdade. A presença não tem arrumadinho. A presença, eu estou errado, eu preciso me arrepender. Eu preciso pedir desculpa. A presença, eu preciso assumir aquilo que Deus colocou na minha mão. Ah, pastor, que eu não tive oportunidade nunca na minha vida, em tantos lugares. Tome a oportunidade. Veja bem. Você quer a presença ou não quer? Você quer ser um cristão verdadeiro ou quer brincar de ser cristão? Ou você quer ser só o cristão do culto de oração? No sentido de ir lá para entregar os pedidos. Essa palavra não é a mais saborosa. Mas nós estamos firmando uma igreja madura. Uma igreja que tem um coração firmado na rocha. Essa palavra não me exclui. Eu sou o pregador desta palavra, mas eu não estou excluído dela. Ela primeiro me cobra, me impacta. Ela primeiro me machuca. Para que depois eu, ferido de amor por Deus, possa trazer uma palavra aprimorada para você. Todas as vezes que eu estou pregando uma palavra, eu aprendi isso com o meu mentor anos atrás, pastor Jackson Costa, que quando você vai pregar na igreja, antes você precisa ser ferido pela palavra que você prega. Ferido. Não é sair por aí ventilando o que eu escutei por aí de qualquer jeito. Não. Você precisa ter vida. Palavras que são pregadas, elas precisam carregar vida. E não é só a vida de Deus, é a sua vida. Isso nos desafia como servos e servas do Senhor. Jovens, Deus tem uma missão para vocês. Jovens casais, Deus tem uma missão para vocês. Pastor, teve gente que disse aqui, acho que foi Júlia que disse isso. Pastor, esse discipulado é pegado, viu? Nossa. Antes de entrar nesse discipulado, eu vi as fotos só da mesa do café. Agora, meu irmão, é só lapada. Por quê? E lá na lapada a gente ri, viu? Brinca, se joga no chão, chora, pede perdão. Sabe o que é isso? Estamos formando pessoas feridas de amor por Deus para gerar cura na vida da igreja. Pessoas aprovadas. Pessoas testadas. Testadas. Entende isso? Pessoas que estão firmadas nessa rocha. E para a gente concluir a mensagem dessa noite, abra comigo Salmo 16, verso 11. Eu disse que na presença a gente recebe fundamentos, valores e a dinâmica da cultura. Isso estava em Miqueias 6:8, que a gente leu um pouco antes, que se tornou a base para a nossa palavra profética, onde Deus pede 3 coisas. Ele pede que nós pratiquemos a justiça, que nós amemos a fidelidade e que nós andemos em sua presença. Isso é Miqueias 6:18. Deixa eu comentar uma coisa antes de ler esse texto. Antes de ler o Salmo, é porque eu estou comentando o que eu falei antes. Hã? Miqueias 6:8. 6:8. Essa parte de Miqueias que fala assim, ó, pratique a justiça, é uma coisa muito interessante. Na cultura judaica, um judeu faminto, ele saía pela rua, gritando para os vizinhos, faça-me justiça, faça-me justiça. Ele estava com fome e ele cobrava do povo dele, que é aquele sentimento de família, missão, presença, faça-me justiça. Ele se sentia injustiçado e ele entendia que era responsabilidade da sua comunidade ajudá-lo. Está errado? Não. Hoje isso está errado? Sim. Começa a gritar dentro da igreja.
Você vai ter gente que te ajude. Grite 2, ajuda. Na terceira, esse irmão está querendo tirar vantagem de mim. Esse é o sentimento correto? Não. Quando você tem a presença, o que te consome é o mesmo sentimento que há também no coração de Deus. Eu estou falando de princípios eternos, meus irmãos. Eu estou falando de coisas que vão gerar unção na sua vida, porque a gente precisa da unção. Mas se a unção é originada na presença, sua vida muda, seus valores mudam, seu vocabulário muda. Hoje muda, verdade, viu? A Bíblia diz que o verdadeiro louvor vem da boca de quem? Das crianças. Hoje eu tive o desprazer, eu fui postar um negócio da igreja, me surgiu um negócio de um crente postando, vai começar o show de Anitta, desses dias aqui. Crente. Tá lá, show de Anitta, vai começar. E esse vai começar não era dizendo assim, poxa, vai começar, vai começar. De onde veio isso? Da presença? Eu não estou formando uma igreja de juízes, mas eu estou formando uma igreja que pensa na sua própria condição. Entende que tem coisas que não devem mais estar na nossa vida? Sabe por quê? Porque quando a nossa vida começa a dar errado, a gente bota na conta de Deus. Eu fiz tudo e deu errado. Eu corrigi a minha vida e deu errado. Eu isso e deu errado. Não. Essa compreensão tem dois valores muito importantes. Primeiro, você precisa mudar sua conduta. E segundo, se você não fez tudo e está dando errado, você tem chance de dar certo ainda. Porque quando você pensa, fiz tudo, se você tiver feito tudo mesmo e tiver dado errado, aí acabou a vida. Mas se você achou que fez tudo, mas não fez, ainda há chance para você. Arrepende e continua a fazer o que deveria ser feito. Você pode dizer amém? Então, a justiça que Deus está falando aqui, pratique a justiça, não é em relação a você. De novo, Júlia, saímos do centro. Na presença, eu saio do centro, irmão. Às vezes é tão difícil conversar com um cristão. Eu. É tão difícil, irmão. A gente está querendo dizer assim, irmão, sai do centro, porque Deus quer esse lugar para ele. Pratique a justiça. Eu sabia, Deus vai fazer justiça para mim. Não. Pratique a justiça, Deus vai te usar para abençoar outras pessoas. Pratique a justiça, Deus vai te capacitar. Deus já te deu coisas, condição psíquica, já te deu condição espiritual, já te deu condição financeira para que você ajude outras pessoas sem julgar. Pessoas que não fazem o que você faz do seu jeito não significa que estão erradas, apenas não faz do seu jeito. Pegou essa? Quando você anda na presença, você entende a diferença disso. Você se lembra dos seus processos. Como que você não se lembra do seu processo dentro do gabinete pedindo ajuda? E depois você esquece desse processo e vai para a gandaia de novo? Na presença, o Espírito Santo tem abertura para te dar os freios. Mas se você não anda na presença, não tem nada que te pare. É só mexer com o seu gosto. Entende como o diabo usa isso como ferramenta de controle sobre a sua vida? Tem gente que bebia. O problema não era mulher, era bebida. O diabo nunca vai desistir de continuar botando bebida. Pá. Fica fora da presença para tu ver o que acontece. Tem gente que era mulher o problema. Tem mulher que o problema era homem. Precisa. Entra na presença, é curado, mas isso é mantido sob supervisão. Precisa disso. O que se conquista por meio da oração se mantém por meio da... Precisa ser mantido. Não tem ninguém fortão. Não tem chuta a cara de Satanás, não. Não tem. Por que não tem, pastor? Porque a Bíblia está dizendo que o menor dos demônios são maiores do que a gente. Mas, demônio, nem anjo, não é filho. Nós somos filhos. Agora eu preciso estar na presença. Eu preciso estar na condição. Todo esse ano nós vamos pensar nisso, na condição de estar na presença. Nós vamos estudar o Sermão do Monte. Porque se você absorver o Sermão do Monte, você já mudou de vida, irmão. Você não negocia mais. Vamos lá? Salmo 16, verso 11. Essa versão é NVI. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença. Eterno prazer a tua
direita. Preste atenção. Tu me farás conhecer. Eu anotei aqui outras duas versões. Essa é a NVI. A NVT, nova versão transformadora, diz assim, ó: tu me mostrarás o caminho da vida e me dará a alegria da tua presença e o prazer de viver contigo para sempre. A Almeida diz o seguinte: tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença há plenitude de alegria. Na tua destra, delícias perpétuas. Essa é a versão que eu mais gosto. Sabe por quê? Porque está falando aonde tem alegria. Irmão, onde tem alegria? Você nunca mais vai ter dúvida. Na presença de Deus. É isso que esse versículo está dizendo. Pastor, a minha vida acabou. Porque tudo meu que era de alegria foi tomado de mim. Na presença de Deus está a fonte da alegria que você precisa. Corra para a presença e você vai ter uma fonte inesgotável, Ivanzinho, de alegria. Porque a Bíblia está me dizendo: tu me farás ver o caminho da vida. A tua presença, na tua presença, há plenitude de alegria. O que é plenitude? É uma coisa que é completa. Você não nasceu para ser meio feliz. E a nossa única alegria está na presença do Senhor. Tem gente que vem para a igreja para ser feliz. Não funciona. A igreja não foi criada para ser feliz. Pastor, na felicidade desse mundo, não. É por isso que tem tanta gente na igreja frustrada com a igreja e com o Senhor dela. A gente só não admite. Estou frustrado com Deus. Quem diz isso? Não diz, mas pensa. Vive como? Porque está buscando alegria. Irmão, você não veio aqui para ter alegria. Você veio aqui para comungar conosco, dar as mãos e sermos o corpo de Cristo que leva sal para essa terra. Amém? É difícil dizer amém, né? Amém? Muito bom. Futuca o nosso coração. A cadeira fica quente nessa hora, né? Ai, meu Deus, vou fazer um xixi. Pastor, tem água? Pastor, tem umas moscas para soltar, porque não está voando nem mosca aqui hoje. Isso é amor, irmão. Isso é para que você não seja um crente volátil. Para que você não seja um crente sem integridade. Para que você não seja um crente que só vem orar quando as coisas dão ruim, irmão. Você tem todo o direito, mas para de ser o crente que só se junta com gente para orar por causa de problema. Qual foi a última vez que você pegou seu telefone, fez um hamburgão daquele bom que vocês fazem na sua casa e chamou as pessoas para orar? Irmão, eu vou fazer um hamburgão aqui em casa. O que foi, irmão? A gente vai nada. Então, o hamburgão é para orar. Hoje vai ser um hamburgão da oração. A pizza da oração. O churrasco da oração. Ou o jejum da oração. A ideia é comungar. É estar juntos. Entende? Por isso que, quando eu falo essas coisas que eu já vou terminar agora, demorando até mais um pouquinho, calma aí, você vai começar a lembrar das mensagens pregadas no ano passado e vai começar a fazer sentido. Quando eu dizia, várias vezes eu disse aqui, o que é que se conversa na mesa da sua casa na hora do almoço do domingo? Quando você volta da igreja do café, qual é o nome das pessoas que está na sua boca, na mesa, conversando? É para o bem, é para o mal? Quando você escuta sobre a presença, essas coisas começam a fazer sentido. Porque quem não pensa na presença de Deus, o que Deus está escutando, o que Deus está vendo, o que Satanás está vendo, vive a revelia. Estou chateado? Tome. Não gostei? Tome. Não concordei? Tome. Mas quando você tem a presença, você diz assim, opa, como que Deus se sente? Como que Deus está trabalhando isso? Deus está forjando uma igreja forte. Forte na palavra, forte no conhecimento de Deus. Esse texto, finalizando, que eu li na versão Almeida, tu me farás ver os caminhos da vida. No grego, essa palavra ver não é olhar e ver de cara. A gente gosta disso, né? Tu me farás ver o caminho. O ver no grego significa iada, que significa discernir, observar, caminhar junto, aprender por meio da observação. Então, quando o Senhor diz do Salmo 16, verso 1, tu me farás ver os caminhos da vida, ele não está dizendo assim, você vai bater o olho e vai entender tudo. Não, ele diz assim, você vai bater o olho,
Você vai ver o que eu estou te dando e você vai dizer, Jesus, calma, deixa eu caminhar com o Senhor para aprender. É uma caminhada, é uma descoberta, é uma novidade todos os dias, porque Jesus é uma fonte inesgotável de vida. Você pode dizer amém? Vamos nos colocar de pé, irmãos? Existe um entendimento para essa chamada que nós fizemos. Eu coloquei no título dessa palavra um coração que se move na presença. Porque não se trata só da presença. Se trata de ter um coração que se move nessa presença. Tantas vezes nós perdemos o nosso coração da presença de Deus. Tantas vezes nós vacilamos mesmo sendo bons homens, boas mulheres de Deus. Tantas vezes o nosso coração, ele se suja pelo erro de alguém e nos tira da presença. E quando se fala de coração, a primeira pessoa que me vem à mente na Bíblia é Davi, o rei Davi. Davi errou? Errou. Mas ele é chamado como? Um homem segundo o coração de quem? Uau! E ele errou? Então faz sentido o que a gente falou aqui. A unção julga e tira limites. A presença perdoa e lhe dá limites. Entende como a cabeça amadurece? Como você se desprende do erro das pessoas e você começa a olhar para a sua vida e se coloca como uma fonte transformadora sobre outras pessoas? É desse lugar que nascem famílias fortes. É por isso que no contexto de Moisés, ele dizia às pessoas assim, ó, quando Deus se manifestar na tenda, todas as famílias vão para a porta das suas tendas. E eu vou estar na tenda central, e daqui Deus vai manifestar a presença. Só que Deus levantou sacerdotes. O que aconteceu? Ele saiu da tenda e foi para dentro do tabernáculo. No tabernáculo tinha ofício. No tabernáculo precisava de sacerdócio para cuidar da presença. A Bíblia diz que eu e você, nós somos um povo exclusivo de Deus. Somos o quê? Como? Sacerdotes de Deus. Um povo de sacerdócio exclusivo de Deus. Meus irmãos, nós estamos pregando vida com responsabilidade. Eu já estive muito preocupado com a unção. Eu já estive muito preocupado como pastor, e coração de pastor tem isso, muito preocupado com o que as pessoas iam sentir e pensar das mensagens. Mas dentro da presença ele disse assim, olha para mim, porque deles cuido eu. Aí ele disse para mim assim, você criou eles? Eu disse, não. Você pode fazer por eles tudo o que você queria? Eu disse, nem 1%. Ele disse, então fica na tua, gordinho, porque deles eu cuido. Aí eu me lembrei do diálogo de Deus com Jó. Você pode contar o número de estrelas nos céus? Você pode medir o alcance, a profundidade e a força do meu poder? Ele começa a dizer isso para Jó. E Jó diz assim, eu pensei que eu sabia alguma coisa, Senhor, a seu respeito, mas é melhor eu me calar e entrar na presença. Bote no chão a sua primícia que o seu pastor está te convidando hoje para entrar. É entrar na presença. Bote no chão todas as suas justificativas para não mudar de vida. Bote no chão todos os culpados que você elegeu para justificar as suas dores. Porque essas dores não estão operando na vida de quem você julgou, está na sua. Então precisa ser resolvida na sua e não na das pessoas. Entre na nuvem dessa glória. O rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, que teve todas aquelas conquistas, um único dia, ele chegou na varanda e ele desejou uma mulher.
Que é a verdade? Pecado muito comum na vida dos homens. Pecado muito comum na vida das mulheres. Só que tinha uma diferença entre nós e ele. Ele era rei. Não somos melhores que Davi. Não. A presença é o lugar onde você entende isso. Davi era rei. E quando ele desejou Betseba, ele disse: ei, menino, eu sou o rei, vá buscar aquela mulher porque eu quero ela. Um súdito não podia. Um pastor não podia fazer isso. Um servo não podia. Um comandante do exército não podia fazer. Mas o rei sim. E ele usou o direito de rei que Deus deu a ele para pegar a mulher do homem. E como abismo chama abismo, ele mandou matar Urias, o marido dessa mulher. E nessa morte de Urias houve requinte de crueldade. Ele escreveu uma carta e disse: bota na frente do exército para ele ser o primeiro a morrer, para garantir que eu vou matar esse homem para pegar a mulher dele. Nós não somos melhores do que Davi. Davi, um homem bom. Me arrepio. Natã, profeta, chegou diante de Davi. E como eu já falei para vocês, profeta não é quem leva uma palavra, é quem é a palavra. Natã olhou para ele e disse: como que eu vou comunicar que Deus está chateado com ele? Eu vou lembrar a ele que ele é um rei, mas que ele foi chamado não para ser um rei pastor, mas para ser um pastor que é rei. Eu vou mostrar para ele que ele esqueceu que a coroa está na cabeça. Ele precisa tirar aquela coroa e voltar a ser o rei, o pastor que ele é. Então, Natã chegou diante dele e disse: olha, existiam dois homens que criavam ovelhas. Um era rico, tinha muitas, e o outro... Uma das suas ovelhas em alimento, num banquete, ele mandou pegar a única ovelha do homem fiel e pobre para oferecer. Davi ouviu essa palavra de Natã e ele disse assim: traga esse homem agora que eu vou mandar matar ele. E eu vou mandar que ele restitua 4 vezes o que ele roubou daquele homem. Aí Natã disse assim: você é esse homem, Davi. Foi você que fez isso. Quando você lê o texto, você chora, porque tem mais detalhes. Quando Davi, que era um homem que tinha presença, ouviu isso, ele fez o quê? Discutiu, bateu boca, justificou, ele se jogou no chão. Sim. Meu Deus. 1 segundo e eu perdi. Mas o profeta foi lá para lembrar ele: tire a coroa, porque você é pastor. Eu quero dizer para vocês: cargos que você almeja, tire as formações acadêmicas que você tem, ele faz entender que você precisa ser tratado melhor que os outros. Tire as suas experiências que você acha que teve em outras igrejas e que aqui dentro você precisa ser honrado com isso. Deixa que Deus cuide dessas coisas. Tire a coroa e volte a ser o pastor, o servo que Deus te chamou para ser. Porque a presença se manifesta, mas o coração precisa ser mudado. O coração precisa se mover debaixo dessa presença. E ali, Natã disse: olha, Deus vai te perdoar. Você não vai morrer, mas ele vai cobrar caro. Em cima da palavra que Davi disse, o homem tem que restituir 4 vezes mais esse injusto. Davi disse isso com a história de Natã. Em cima disso, por causa disso, depois Davi perdeu 4 filhos. Exatamente 4 filhos. Porque Deus cobra. Às vezes eu penso assim: ó, Deus perdoa. Ele perdoa, mas a conta chega. Eu preciso me lembrar disso. A primícia dessa noite é sair daqui na presença e com o temor restaurado.
Não tenha medo do homem que pode matar o seu corpo. Tenha medo de mim, diz o Senhor, que posso matar o seu corpo e jogar sua alma no inferno. Essa não é noite eu te dizer assim, Deus vai te abençoar. É de dizer assim, olha, Deus está te chamando para a seriedade da presença, da fonte do poder, da vida do cristão poderoso, real, que se arrepende de verdade, que é zeloso com a presença do Senhor, que se importa com o que Deus sente, pensa, com o que Deus vê na sua vida, na sua boca, no seu coração, nas suas práticas. Isso é poder. Aí sim as pessoas começam a ser curadas aos montes. Aí sim as cadeiras de roda vão começar a amontoar aqui na frente, as muletas. Aí esse trânsito vai começar a parar, com gente soltando, dizendo, eu quero aceitar Jesus. E Deus tem nos dado sinais disso, no pouco que temos feito. Tem crianças dizendo, eu quero ir para aquela igreja porque eu vi Deus lá. Você tem noção do que isso significa? Eu vi Deus, eu quero ir para aquela igreja. Por quê, minha filha? Porque eu vi Deus. Quem somos nós? Tão podres quanto Davi, carentes da glória e da misericórdia. Sabe, quando você vem dar aquela desculpa para abandonar o teu chamado, porque você não gostou de alguma coisa, irmão, sai do centro. Deixa Deus tocar o teu coração. Entra na presença, seja curado lá, perdoe lá, libere lá, para que você fique de pé na presença e seja cheio de virtude. Acabou o tempo das desculpas. É tempo de lidar com a realidade de que Deus quer mudar a sua vida para sempre. E eu finalizo com Davi. Depois de tudo isso, a profecia se cumpriu. Ele começou a perder os filhos. E quando o filho dele, Absalão, traiu ele, e ele estava em fuga, ele descobriu que mataram Absalão. E quando ele descobriu isso, ele lembrou do ensino lá de Natã. E aí nasceu o Salmo 51, 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. Salmo 51, 10. É o resultado de um homem que se descobriu na presença e mudou a sua vida para sempre. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos. Vamos orar. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, Senhor de glória e de honra, eu te peço que o Senhor derrame uma medida do seu amor nesta casa. Sim, Senhor, nós começamos forte. Nós começamos com um saculejo na nossa alma, para que entendamos com quem estamos lidando. É o meu amado, o meu Senhor, o amado das nossas almas, o Alfa, o Ômega. Que o zelo pela sua presença nos consuma. Que o desejo de andar na sua presença, como Enoque, que a palavra diz, Enoque andou na presença de Deus e foi arrebatado. Já não se encontra mais nos seres viventes, porque Deus o tomou para si. Significa que Deus disse, Enoque, eu amo tanto você, que eu vou quebrar todos os protocolos da vida e da morte, e eu vou sumir com você dentro da minha glória. Quem dera, Senhor, que nessa noite, Pai, da criança mais nova, de colo, até o homem mais velho, experimentado nesta casa, seja restaurado o temor pela presença, o zelo pela tua casa. Que a bênção do Senhor esteja sobre cada homem e mulher nesta hora. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, nós nos arrependemos das nossas falhas, papai.
Nós declaramos que sem Ti nós nada podemos, mas que agora em 2024 nós vamos viver o ano da presença do Senhor nas nossas vidas, e nós vamos ver muitas vidas se dobrando aos Teus pés. Nós vamos ver esta casa cheia de gente curada em todos os níveis. Nós vamos ver doenças impossíveis ao homem sendo curadas num estalar de dedos, não por uma oração num culto, mas pela cultura de vidas que tem a presença do Senhor. Vidas que ajudam, mas não cobram. Que veem o erro e não saboreiam, mas praticam a justiça de Miqueias 6. Senhor, obrigado, Pai, porque nós estamos começando esse ano. E eu te peço que a Tua unção caia sobre esta igreja e nos revele que o papel dela não é aferir o nosso caráter, é nos inspirar em cima daquilo que estamos construindo, mas a presença nos afere, a presença nos confronta, a presença nos tira do centro e coloca Jesus nesse centro, a presença nos capacita, a presença nos enche de fé, de esperança e de amor, a presença faz de nós labaredas de fogo, a presença nos ensina. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e um espírito reto. Que a bênção do Senhor esteja sobre esta casa. Que cada família aqui representada nesta noite seja tomada pela tua unção. Que as coisas sejam rearrumadas dentro de nós, dentro da nossa casa. Que o poder do teu Espírito se aperfeiçoe aonde há fraquezas. Que o Senhor nos alinhe à sua vontade. Que o Senhor nos dê zelo, nos dê temor pelas autoridades que o Senhor levanta. Que o Senhor nos inspire. Coloque uma palavra de profecia na boca dos homens desta casa.